fala sobre as relações tóxicas ou sinais de alerta dos relacionamentos abusivos, inclusive aqui no Mulher Demais, e são assuntos de fato muito importantes. Mas e sobre o relacionamento saudável, hein? A gente fala menos, né? E cada relação é única, é claro, mas existem pilares importantes para manter uma convivência harmoniosa, equilibrada e, consequentemente, uma vida mais feliz. Hora de entender melhor esse assunto no Papo de Quinta. E hoje é dia de trio formado aqui no MD, aqui no estúdio. Eu recebo a ginecologista Andréa Larissa, o sexólogo André Memória. Bom dia, sejam bem-vindos. Que saudade de vocês. Né? Que bom que voltaram. Vocês viram nossa casa nova, né? Amamos. Maravilhosa. Para receber bem vocês, o pessoal de casa também. Relacionamento saudável é o assunto de hoje. Qual a sua dúvida sobre isso? Como é que está a sua relação? Como é que anda, né? Você se sente bem, em paz, em harmonia com o seu parceiro ou parceira? Quero a sua participação. Manda aí sua mensagem para o WhatsApp do MD, 991050400, ou então participa também pelo @CorreioTV. Antes da gente começar, porque assim, a gente separou aqui umas telinhas, digamos, com pilares fundamentais para essa relação saudável. Mas antes de passar para essas telinhas, deixa eu começar aqui com o André. Por que é tão importante falar sobre relacionamento saudável também, né, André? Eu até comecei aqui o quadro falando sobre a importância da gente conversar, sim, sobre relações tóxicas, identificar sinais de relacionamentos abusivos, mas por que também é importante falar sobre a relação harmoniosa, saudável? Explica aí pra gente. Porque a gente tem que ter parâmetro do que é bom, né? Ou seja, se você tem uma receita de bolo e você sabe o que é um bolo bom e um bolo ruim, fica mais fácil quando você fizer o bolo bom, você entender, eita, esse bolo está bom. Então, entender o parâmetro, ou seja, qual é a medida, o que faz, o que mostra para você que aquela relação é saudável é fundamental. E um ponto fundamental também eu sempre falo sobre o assunto, muito mais nos últimos 3 anos, é entender que a gente está rodeado de relações não saudáveis. Sim. E a gente só percebe quando estuda melhor e tem atenção a essas medidas, né? A esses pontos que a gente vai mencionar daqui a pouco. Com certeza. Então, entender tudo isso, observar, faz toda a diferença para a gente saber se está vivendo uma relação saudável ou não. Ou não. Então, a gente vai trazer aqui esses pilares, que são pilares fundamentais para uma relação saudável ou de uma relação saudável. Através desses pilares, você vai aí entender como é que está aí a sua relação. Se você tem, se não tem, o que é que pode melhorar, o que é que deve melhorar, né? Vamos trazer aí a primeira telinha para a gente entender melhor esse assunto. Eu coloquei essa de cara porque os nossos especialistas costumam falar muito sobre isso aqui no Papo de Quinta, não somente quando a gente fala de relacionamento afetivo, mas de todos, né? Sim. Diálogo e respeito. Fundamentais, né, doutora Andréa? Sim, sempre, né? E uma coisa interessante é que os relacionamentos saudáveis, eles têm que começar por si, né? O autoconhecimento. Muitas vezes começa já errado porque eu vou projetar em você a minha imagem sobre você, e aí eu não dialogo nem com o que é real, né? Então tem que ser bem o autoconhecimento e depois, sim, um relacionamento franco em termos de sexualidade também. O que é bom para mim e o que é bom para nós. Porque num relacionamento são pelo menos no comum 3 pessoas. O eu, o tu e o nós que se constrói. Se o eu e o tu é construído pelo irreal, pelo que eu projeto, o nós já vai ser um insucesso. Olha aí, presta atenção. E já que a gente está falando sobre diálogo e respeito, eu já vou trazer essa mensagem de uma telespectadora que pediu para não ser identificada e tá tudo bem. Ela disse o seguinte: faço de tudo para ter um relacionamento saudável, porém a sogra não me deixa em paz. E ele sempre pende para o lado da mãe. O que fazer? A gente já entra numa outra seara aí, né? Porque tem uma terceira pessoa no assunto aí. Não eu, tu, nós, mas uma quarta aí no caso, né, doutora? E aí, gente, ela pediu assim, ó, me ajudem. O que é que a gente pode fazer nessa situação? Mais uma vez é diálogo também. Lógico, ela pode ter tentado tudo já, e pelo que ela falou, acho que já tentou tudo. Ela tem que falar muito com o parceiro nesse caso, né? E ele compreender, porque a gente falou isso já algumas vezes aqui em outros programas. O óbvio precisa ser dito, porque às vezes ele não percebe que pende para o lado da mãe.
e quanto isso incomoda a parceira. Sim. Então é importante que ela fale isso com ele, né? Que chegue junto e dialogue mesmo. Olha, está acontecendo isso, isso e isso, e me incomoda muito. E óbvio que isso se reverte na relação sendo piorada, provavelmente. Então é importante deixar claro o que está acontecendo, porque muitas vezes não é. Sim. E aí buscar, ver quais são as possibilidades. Talvez morar em outro lugar, em outra casa, né? Separar. Às vezes não tem condição e tudo bem. E ver o que pode fazer para que aquela relação seja o mais harmoniosa possível. Exatamente. Mais uma dúvida aqui, ainda falando sobre diálogo. A nossa telespectadora também pediu para não se identificar. Eu imaginei que isso fosse acontecer, tá tudo certo. Ela disse, ó, o meu relacionamento não é saudável, não. Porque não existe diálogo. Em vez do meu marido me ouvir, ele prefere ouvir a novela. Não presta atenção no que eu falo. Eu não tenho paciência nenhuma. Então já virou aí um desgaste bem expressivo, né, doutora? Sim, e o que é fundamental, o ponto inicial para ser saudável é diálogo. Essa é a primeira coisa. Mas também ela não pode se prender de que não tem como mudar. Ela também pode fazer meios, talvez ela esteja com alguma forma de buscar o diálogo incorreta. Muda a proposta, se não consegue, procure a ajuda de um psicólogo para orientar como eu posso construir esse diálogo. Porque muitas vezes a dificuldade é, eu tenho medo até do falar. Sim. E aí ela nem constrói um diálogo com os fantasmas que ela construiu na cabeça. E aí a ajuda do psicólogo é fundamental. E às vezes só deixa para dialogar na hora onde a bomba já estourou, né? Então, ao invés de você conversar antes, deixa para conversar somente quando já está estressado, com raiva. Aí realmente vai virando uma bola de neve. Tem que prestar atenção no como falar e às vezes escolher o quando falar também, né? Vamos soltar mais uma telinha. Pilares fundamentais para uma relação saudável. Isso aí é difícil para muitos casais, né? Confiança. É uma construção, gente? Vai se estabelecendo ao longo do tempo? O que é que vocês acham? Com certeza. E deve ser conversado sobre também, né? Ou seja, pode olhar o celular um do outro, né? Pode ter as senhas, né? O que fazer se precisar olhar? Você se incomoda? Eu tô falando de celular porque é um exemplo muito prático hoje em dia sobre isso, né? Mas obviamente tem outros diálogos a serem feitos. Então, é possível conversar sobre entender o que o outro pensa, sobre ciúme, sobre possessividade, tudo isso fala sobre confiança. E aí você vai construindo junto, né? Perfeito. Você falou aí sobre a questão do uso do celular. Eu já vou aproveitar e trazer a pergunta da Kátia. Ela falou assim, ó, meu marido acorda com a cara no celular. E ela colocou assim, entre parênteses, zap. Vai trabalhar, chega à noite, mete a cara no celular de novo. E ele só fala com ela quando quer sexo. E aí ela diz que com raiva não quer. Aí ela faz uma pergunta assim, ó, crucial. Tem salvação? Gostei da pergunta da Kátia. E aí, tem salvação? Dá pra mudar? Tudo tem salvação, Tudo tem salvação. enquanto a vida é salvação, né? Então, primeiro, ela conversar francamente. Olha, você me procura só pra sexo. E isso eu não tô afim. E me incomoda você estar olhando o WhatsApp. Porque eu acho que num relacionamento, todos nós, de início, a gente dá um cheque em branco de confiança pro outro. Só que a gente tem que lembrar que depois desse cheque em branco, tem uma construção diária. Então, olha só, você recebe um cheque em branco com toda garantia. E depois você pode, de uma única forma, num único ato, destruir tudo isso. Para reconstruir é muito difícil. Então, diálogo fundamental. Contar. Será que ela já falou para ele o quanto incomoda? Sim. Ele só procurar para sexo? E que o olhar do WhatsApp, do Zap, está sendo muito agressivo. E muitas vezes ele só está vendo as notícias diárias. Mas ela construiu que talvez ele esteja falando com alguém, não com ela. Sim, quando a gente fala de relação saudável, fala de relação sexual saudável certeza, também, né, André? O que você ia falar? A gente tem que deixar claro que só tem salvação quando os dois querem. Sim. Porque muitas vezes só um quer. E se o outro não quer, não tem salvação não, viu, minha gente? É triste dizer isso, mas a relação deve acabar mesmo. E tá tudo bem. Porque é muito melhor você viver sozinha e bem do que acompanhada com uma pessoa que não te faz bem, que está o dia todo na frente do celular, na televisão, ou fazendo qualquer outra coisa, menos que dá atenção, carinho e amor. Sim. Então, se você não vê essa salvação, se você não busca um profissional, infelizmente, um caminho é o fim da relação. Saúde mental em primeiro lugar.
Olha, a gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. É o tempo que, claro, se acompanha os conteúdos aqui do Mulher Demais, mas também vai participando aqui, seja pelo nosso WhatsApp, pelo @Correio TV, e a gente volta já já. Tem mais pilares aqui, quem sabe para salvar a sua relação, melhorar o que já tá bom, o que é muito válido também. A gente volta já já a conversar, tá, gente? Combinado. Beleza, combinado. Conversamos pelo WhatsApp, vamos conversar pelo